sistemistas, bom dia. Eu sou André Scarinci, aluno do doutorado e assistente pesquisador no Laboratório de Engenharia de Sistemas da professora Nancy Leveson aqui no MIT em Boston. Para mim é uma honra poder falar no Incosi Brasil com vocês sobre o tema do System Engineering, já que é um tema que vem me acompanhando desde o começo da minha carreira de engenheiro aeronáutico. Eu, cada vez que passo nesse lugar, saindo do meu escritório e indo para o centro de Boston, eu atravesso um edifício que me faz pensar em um dos conceitos fundamentais do System Engineering. Ou seja, que o todo não é simplesmente a soma das partes. Um edifício não é simplesmente a soma de um número de salas, quartos ou escadas. O resultado final depende de como o arquiteto ou sistemista planejou a integração de todos esses elementos. Então aqui vocês vão julgar se o arquiteto desse edifício tinha a alma do sistemista ou não. Mas seguramente todo mundo vai concordar que esse prédio é muito mais que a soma de cada um desses sólidos. Quando comecei a minha carreira de engenheiro na Airbus, entrei quase voluntariamente como sistemista. E como todo aluno que tem uma visão acadêmica um pouco infantil da engenharia hoje, eu achei que o meu cotidiano seria feito de cálculos de estruturas, aerodinâmicos, de dimensionamento do motor. Quando entrei como engenheiro de sistemas no departamento de propulsão, a primeira tarefa que me foi assignada foi de modelar as lógicas de controle do computador do motor do Nova 320 em MATLAB Simulink. Obviamente, lembrando dos meus cursos de mecânicas das máquinas, eu comecei a modelar a dinâmica dos atuadores, com massa, coeficientes de atrito, molas e mais. Depois de trabalhar uma semana inteira nesse projeto, quando mostrei o resultado ao meu chefe com muito orgulho, ele me olhou com uma cara do pai que fala com o filho e me disse: André, esses não são os problemas que temos aqui. Você tem que focar em um nível mais alto. Claramente, neste momento, não entendi muito bem o que ele quis me dizer com essa frase. Então, eu decidi que o melhor era ficar lendo as especificações e tentar esquematizar o funcionamento do sistema mesmo. Foi exatamente durante essa atividade de esquematização que eu comecei a perceber que os inputs de cada função nem sempre correspondiam ao output. Que para entender o funcionamento de uma função não era suficiente se limitar às informações contidas em um parágrafo ou em um capítulo. A documentação começou a parecer cada dia menos linear. O número de vezes que eu tive que saltar de uma página a outra aumentava cada vez que o meu conhecimento do sistema se expandia. As interconexões entre as lógicas contidas no software desse computador eram muitas e muito complexas. O mesmo conceito de função, como uma entidade bem delimitada e distinta, não era sempre válido. Aquela foi somente a primeira parte da minha experiência de engenheiro nas sistemas. Nos meses seguintes, eu trabalhei em vários outros projetos, campanhas de teste, suportes de linhas aéreas e desenvolvimento de novos motores. Mas essa necessidade de ter uma visão em um nível mais alto voltou a aparecer cada vez que surgia um problema que ninguém tinha uma resposta completa. De um lado tinha a documentação, que era incompleta mesmo, e de outro lado, cada especialista do sistema elétrico, da propulsão ou da aviônica podia prover informações de maneira limitada. Esse esforço de procurar cada vez uma visão global, mais global do funcionamento do sistema, é, na minha opinião, o objetivo primário do System Engineering. Desenvolver metodologias, processos e instrumentos que podem ser de software ou conceituais, para não perder a organicidade do projeto e evitar todos os problemas de integração que hoje representam a primeira causa de acidentes nos sistemas complexos, sobretudo com muita automação. No nosso laboratório aqui no MIT, o objetivo principal é exatamente esse: responder à pergunta como é possível estruturar o processo de pensamento do sistemista para ele conseguir desenvolver um produto até os detalhes, mas ao mesmo tempo não perder a visão completa de funcionamento do sistema. Obviamente, a resposta a essa pergunta não é simples e não pode ser uma só. A engenharia de sistemas precisa ter uma abordagem o mais abrangente possível para um problema que é muito diversificado mesmo, dependendo do produto, do contexto industrial e das prioridades do sistemista. As soluções até hoje incluem Model-Based Engineering, softwares para a gestão de requisitos, metodologias para realizar a traçabilidade desses requisitos, Design Structure Matrices e mais. Em todo caso, existem dois aspectos fundamentais com que cada abordagem deve enfrentar: a escolha de um nível de abstração adequado e, segundo ponto, a manutenção de balanço adequado entre a estruturação de processo e pensamento criativo do engenheiro.
Com relação ao primeiro aspecto, o nível de abstração de análise do projeto é um ponto-chave para lidar com a complexidade de um sistema. Muitos estudos das capacidades cognitivas das pessoas mostram como, para entender, é necessário começar simplificando. Obviamente, saber quando e como simplificar é a parte difícil do trabalho de sistemista, porque trabalhar em um nível alto demais significa não chegar a nenhuma conclusão tangível no sentido do desenvolvimento do produto, mas, por outro lado, colocar muito detalhe vai diminuir a vantagem de utilizar a abstração como instrumento para facilitar a compreensão do funcionamento do sistema. Nesse sentido, o sistemista tem que vencer uma tendência quase natural, eu acho, no ser humano de querer chegar direto na solução completa e detalhada do produto. Mas essa tendência a querer tudo e agora é a maior inimiga desse processo de abstração, que é necessário para não tomar decisões rápidas sem levar em conta o impacto no sistema inteiro. O segundo aspecto que eu mencionei é que é mais um trade-off no sentido horizontal da linha de pensamento do sistemista, contrariamente à questão da escola de nível de abstração, que fica mais em nível vertical. Então, qual que é esse trade-off que estamos falando? Então, muitas vezes, os processos ou as metodologias da engenharia de sistemas, na tentativa de facilitar o processo de pensamento do engenheiro, criam estruturas fixas muito rígidas para definir ou organizar requisitos ou fazer análises específicas. Se de um lado esse nível de estruturação permite de chegar rapidamente às conclusões, até automatizar o processo com o computador ou software, pelo outro lado fecha as portas para a criatividade do engenheiro no desenvolvimento do produto. Falando de sistemas complexos, por enquanto não existe uma possibilidade de encontrar uma solução de design completa em forma fechada, como se fossem o resultado de uma fórmula matemática. Os processos da engenharia de sistemas devem deixar um pouco de margem de manobra ao sistemista. Caso contrário, o escopo da metodologia sempre vai ficar bem limitado, sem resolver o problema de como lidar com a complexidade do produto e manter uma visão global do projeto. Escolher o nível correto para cada uma dessas dimensões, vertical de abstração e horizontal de criatividade, é uma tarefa difícil que precisa de treinamento, conhecimento de vários aspectos do produto, das suas interfaces, junto com uma atividade constante de revisão das decisões tomadas. Esse é o papel do engenheiro de sistemas, que, cuidando das interfaces entre todos os diferentes componentes de um sistema, vai garantir uniformidade e prevenir o maior número de erros de projeto que tanto impacta nos custos de desenvolvimento de grandes sistemas. Um papel difícil, então, mas como vocês diriam em português, dá para fazer. No final, até o meu modelo das lógicas de controle do motor chegou a funcionar e alguns erros de especificação foram revelados. E falando do nosso edifício aqui no MIT, acho que ele ficou bem bonito também.